Boa tarde. Os que estão aí no fundo, conseguem me ouvir? Que maravilha! Ainda consigo chegar ao fundo do salão com a voz. Meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa casa, onde somos convidados para ouvir e entender um pouco das mensagens do Evangelho do Mestre Jesus, segundo a doutrina espírita, a interpretação da doutrina espírita. O nosso tema da tarde de hoje vai abordar algo que todos nós vivenciamos, mais cedo ou mais tarde, por algum tempo ou por muito tempo, que são as aflições, as dores, as angústias, os desesperos, a solidão, não apenas a solidão do amor, quando acreditamos que ninguém gosta de nós, que ninguém nos ama, mas também a solidão daquele que está sozinho realmente, que passa desapercebido e que não tem nem com quem conversar, porque sequer olhamos para eles. São invisíveis, carregam dores profundas, aflições desesperadoras. Mas João nos diz em um versículo ali na Bíblia que o Mestre Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, coragem, porque assim como ele venceu o mundo de aflições, nós também venceríamos esse mundo. Mas entender e vivenciar isso, muitas vezes, mostra para nós que nós somos muito frágeis ainda. Não temos aquela coragem do Mestre, o conhecimento do Mestre. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Que esse mundo de aflições não é algo pessoal, não é um castigo divino, não é a ausência da misericórdia, que o Pai não olha para nós. Mas é algo muito mais interessante do que isso. Porque no processo da nossa evolução, como espíritos, cada um de nós vai desenvolver, etapa a etapa, determinados valores. Eu desenvolvo um valor, a minha amiga desenvolve outro, mas esses valores são aqueles tesouros que Jesus nos fala, os talentos que estão dentro de nós, mas ainda estão ocultos, nós não temos consciência do que nós somos capazes. Portanto, em uma encarnação, nós vamos aprimorar, por exemplo, a inteligência. Em outra encarnação, nós vamos aprimorar os sentimentos. Porque eu posso ser inteligente e não me importar com o outro nem um pouco. Mas numa outra oportunidade que eu vou renascer, eu aprendi a como conservar a inteligência e agora vou aprender como respeitar o outro, como valorizar o outro. Mais adiante, em outras encarnações, eu vou aprimorar, por exemplo, a música, a aptidão pela música, a aptidão pelas artes, a aptidão pela filosofia. Eu vou angariando em cada encarnação valores. Mas a cada encarnação, a cada existência que nós voltamos para a carne, nós nos afligimos. Não poucas vezes nós vamos nos deparar com dificuldades. Dificuldades que impedem o nosso avanço. Dificuldade em que faz com que nós estacionemos. Eu não sou capaz. Eu não tenho forças. Ninguém me ampara. Dificuldades que nos levam ao desânimo. Por que eu continuo lutando nessa vida se nada recebo em troca? Dificuldades que nos levam a lamentarmos, a nos queixarmos. E quando não, unindo todas essas dificuldades, nós nos revoltamos. Chega, não quero mais ouvir desse Deus. Chega, não quero ouvir mais falar desse Cristo. Que ele permaneça colado na cruz, onde é o lugar dele. Já que ele está pregado, não estende os seus braços para mim, por que é que eu vou ficar
clamando, vou seguir a minha vida, seja lá como for, não é nem como Deus quiser, é como eu quero. Essa é a revolta. Esse é o entendimento ainda muito simplório do Espírito. Por não compreender que temos existências que se repetirão. Podemos olhar a vida na jornada terrestre como uma vida atraente. A vida nos atrai. A vida nos mostra coisas belas. A vida aponta para nós que nós podemos conquistar vitórias. A vida nos diz que se nós investirmos os nossos melhores esforços, o nosso melhor interesse, o nosso empenho, se nós nos dedicarmos, nós vamos conseguir aquilo que desejamos. Não é um coach. O coach traz isso para nós, essa filosofia estranha, mas essa é a vida. E todos nós somos atraídos por algo. Todos nós gostamos de alguma coisa. Todos nós investimos em algo. E todos nós nos empenhamos para conquistar algumas coisas. O que não podemos negar é que toda conquista, ela é um resultado de um trabalho duro. Nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que entender o contexto de família, nós temos que entender o contexto de sociedade, nós temos que entender por que no mundo há tanta aflição, tanta dor, tanta miséria. Quando nós começamos a compreender que tudo isso pode ser modificado, pode ser alterado através de um resultado de um trabalho duro, eu começo a perceber muito devagar, mais devagar do que eu gostaria, que a plenitude, a conquista plena de mim mesmo é um patamar, é um degrau de uma escada da vida que eu preciso galgar, que eu preciso subir. E esse degrau, a cada passo, depende do que eu fiz do degrau anterior. Se eu lamentei, se eu reclamei, se eu fiquei cansado e desiludido de tudo, eu permaneço naquele degrau de lamentação. Mas se eu, mesmo assim eu consigo dar passos adiante, eu mudo de patamar. Portanto, as nossas realizações, sejam elas felizes ou não, nas encarnações passadas, apontam qual degrau dessa escada da vida nós queremos estar. Não depende do outro. Não depende daquilo que eu acredito. Não depende daquilo que me ensinam. Não depende daquilo que dizem que eu devo fazer. Depende da minha vontade. Onde eu busco o conhecimento, onde eu busco a sabedoria, o contexto filosófico, que mostra para mim qual é o caminho a seguir. E quando Jesus nos fala sobre a porta estreita, ele está dizendo que precisamos trabalhar por nós mesmos, que precisamos olhar para nós mesmos, que precisamos aprender que as dificuldades da vida não é apenas para algumas pessoas, é para todos nós. E as dificuldades da vida têm várias origens. Pode ser coisas que nós escolhemos equivocadamente e que resultam em algo extremamente doloroso, não só para aquele que escolheu equivocadamente, para a família, para o amigo, para os companheiros. Assim, ao olharmos para as causas da nossa vida presente e olharmos para o nosso momento de hoje, qual é a dificuldade que eu enfrento? E como é que eu me coloquei dentro dessa dificuldade? Por que é que eu me encontro em uma situação de desespero, de dor, de angústia, de agonia, sem esperança? Por que é que eu não consigo compreender tudo que está à minha volta? Mas se a minha mente, a minha inteligência, o meu conhecimento me leva a entender o meu passado, o que é que eu fiz anos atrás, eu posso reconhecer que muito daquilo que acontece comigo hoje é fruto do meu caráter, da minha conduta do passado. Ninguém está fazendo isso
para me prejudicar. Portanto, muitos de nós caímos por nossos próprios equívocos, escolhas erradas. Quando nós somos vítimas da nossa imprevidência, do descuido, quando nós somos prepotentes, orgulhosos, quando nós somos muito ambiciosos e quando nós somos tolos também. Porque acima de tudo que eu falei até agora, ser tolo é uma das piores coisas. Quando nos deixamos levar por outros que sabem que somos tolos e nos enganam e depois nos deixam na aflição, na angústia e no desespero. Portanto, muitas pessoas que estão arruinadas, pensando inclusive em tirar a própria vida, foi por falta de ordem, foi por falta de entendimento, foi por falta de perseverança, insistiram no mau comportamento, no vício, que leva sempre a uma grande aflição. Porque não limita os desejos. Os nossos desejos devem ser limitados, não pelo outro, por nós mesmos. E esse tipo de comportamento leva, sim, a grande aflição. Normalmente, eu não costumo fazer referências a fatos acontecidos, mas acredito que é importante, dado o tema de hoje. Ontem pela manhã, um jovem, 40 anos, tirou a própria vida. Enforcou-se na frente da própria casa, diante dos filhos, diante da esposa. O que o levou a essa aflição? O que levou a esse desespero? A tolice de jogar. Endividou-se tanto que contraiu dívidas com agiotas, que passaram a cobrá-lo. Não tinha como pagar. Tirou a própria vida. Isso não encerra a dívida, meus amigos. O agiota vai cobrar da família. Mas a dívida aumenta, porque os filhos são traumatizados. A esposa sente-se abandonada, traída. Esse é um mau comportamento de um irmão em aflição. Para entendermos o porquê que quantas e quantas uniões, acontecimentos infelizes acontecem conosco, porque nós erramos os nossos cálculos, porque nós modificamos o nosso interesse, porque nós fomos vaidosos, porque nós entendemos que tudo podemos. Portanto, ao olharmos ao redor de cada um de nós, quantas doenças, quantas pessoas aleijadas, quantas situações que são frutos do excesso da ordem, da desordem e da intemperança. Consequentemente, podemos também compreender por que os pais são infelizes com os filhos, porque os pais se sentem culpados por os filhos tomarem determinados comportamentos. E quando eu falo de aleijões, não falo da genética. Eu falo de um jovem que se acidenta com um carro e fica paraplégico. Eu falo de um jovem que entra no vape, no cigarro eletrônico, e adquire um câncer de pulmão em pedra. Angustia os pais, angustia os irmãos, angustia a todos que estão à sua volta, inclusive a si mesmo. Por fraqueza, por indiferença, permitiram que se desenvolvesse neles o germe da imprevidência, do orgulho, do egoísmo. E acreditem, o coração fica seco. O coração não bate com amor, nem por si mesmo. É um coração estéril, não tem valor à vida. E começa, diante de tanta aridez, a culpar, condenar, não a si, que está passando por aquela aflição, mas aquele que, segundo ele, permitiu que ele entrasse nesse caminho. Mas se esquece das advertências, se esquece das orientações, se esquece dos conselhos que foram dados e acreditou que nada disso tinha a menor importância. Eu estou acima disso tudo, eu paro quando eu quiser. Mais tarde vão colher sim aquilo que semearam. E nós também podemos colher aquilo que semeamos. E não podemos e não devemos
nos admirarmos das aflições que chegam até nós, daquilo que nos diz respeito ao nosso comportamento imprevidente do passado. A quem, portanto, devemos referir essas aflições? Senão a nós mesmos. Nós somos assim. Num grande número de casos, nós somos autores dos nossos próprios infortúnios. Digo isso por experiência própria, como enfermeiro que eu sou. Ah, meu amigo enfermeiro, se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não estaria nesse leito sob os seus cuidados. E eu sei que não durarei muito tempo. E eu vou dizer a ele que sim, ele não durará muito tempo. Porque eu carrego um câncer hepático. Porque eu tenho um câncer de pulmão. Sim, meu irmão, você não durará muito tempo. Mas o tempo que durar, procure pensar, por que está em tão grande aflição? O que fizeste? Por onde andaste? Com quem conviveste? E é dessa forma que nós vamos entendendo o Evangelho do Mestre Jesus. Nas pequenas e nas grandes coisas, nós, seres humanos, não somos punidos porque nós pecamos, como ensinam algumas doutrinas. Nós somos punidos pelos erros que cometemos e que vão reverberar em nosso corpo físico. Porque a saúde do nosso corpo é escolha nossa. Aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo com quem eu convivo. Os sofrimentos, portanto, as aflições, são consequências de caminhos tortuosos que eu escolhi. Portanto, a experiência da vida nos mostra a diferença entre uma escolha boa e uma escolha não tão boa. Bem como a necessidade que nós temos de melhorar, mesmo achando que já é tarde. Porque sempre há tempo para nós refletirmos, para nós permitirmos que a nossa consciência analise o porquê nos encontramos em determinada situação. E pensar no futuro, para que esse futuro por vir não seja um futuro de mágoas, de arrependimentos, onde nós nos colocamos. Eu vou avançar um pouquinho mais, porque o nosso tema é um pouco curto, o tempo. Portanto, quando há males na nossa vida, problemas, desencontros, enganos, nós temos que ter em mente que tudo aquilo que nos acontece não é apenas uma aparência. Por mais estranho que pareça para nós, por mais que nós acreditemos que estamos sendo golpeados pela fatalidade. O que está acontecendo comigo é uma fatalidade. O que está acontecendo comigo é uma desgraça. O que está acontecendo comigo é uma tragédia. Porque eu estou colocando esses três momentos. Por exemplo, a perda de um filho, de um ente querido, é uma fatalidade. É uma tragédia. É um sofrimento inenarrável. Os acidentes que acontecem no nosso dia a dia, quando nós perdemos uma fortuna, somos deserdados, quando as nossas prudências, os nossos cuidados são derrubados por terra por situações que estão fora do nosso controle. Porque há coisas que estão fora do nosso controle. Tudo que está fora de nós não está no nosso controle. Não pertence a nós. As doenças de nascença não estão sob o controle do espírito que está encarnando. Aqueles que são infelizes diante da possibilidade do abandono. Aqueles que têm deformidades da mente, a idiotia, a demência, a imbecilidade, são flagelos, são aflições que não estão no controle nosso. Mas, quando pensamos que somos fruto daquilo que já fomos, nós entendemos que estamos colhendo, sim, aquilo que já plantamos. Isso não é um contexto filosófico, é uma relação de causa e efeito. Mas a relação de causa e efeito, que é uma das leis que imperam sobre a nossa humanidade, eu já disse a vocês, existe uma lei maior do que a lei de causa e efeito, que é a lei do amor.
A lei do amor supera a lei de causa e efeito. Portanto, não é dente por dente, olho por olho, como ensinam. Nesse dente por dente, olho por olho, existe o amor. Sempre encontraremos pessoas colocadas no nosso caminho para nos dar a oportunidade de renascer. Assim, não somos tão aflitivos como pensamos. Não somos tão desgraçados como querem nos ensinar, tirando de nós a esperança. Consequentemente, tudo o que nós fazemos está sempre atrelado ao efeito daquilo que nós decidimos. Por outro lado, Deus não está nos punindo. Porque se Ele é o Pai que ama a todos, como o Mestre Jesus nos ensina, se Ele punisse alguns e não outros, não seria tão bom como o Mestre fala. Não, o Pai não pune ninguém, nem pelo mal que fez, nem pelo que deixou de fazer. O que acontece em nós e conosco é o que nós fizemos. As aflições que chegam até nós é consequência das nossas próprias atitudes. E eu vou trazendo aqui para todos nós, porque é que compreender a importância da vida diante das aflições que nós vivenciamos é compreender que cada um de nós temos a oportunidade não apenas de nos socorrer, não apenas de orientar o próximo, não apenas de meditar sobre aquilo que está acontecendo comigo ou com aqueles que eu amo, mas qual é o significado da vida? Porque é que nós estamos em um mundo de provas e aflições. E além desse mundo de provas e aflições, porque eu tenho que carregar as minhas próprias. E esse momento não é um momento para ficarmos tristes. É um momento em que devemos parar e meditar. É um momento em que devemos olhar para nós e acreditar que todos nós, diante desse processo da vida, temos a oportunidade de nos aprimorarmos. Alguns se aprimoram mais rápido. Outros sequer têm consciência do que precisa se aprimorar. E muitos outros já se aprimoraram. Não passam mais por aflições, por doenças, por degenerações do corpo, por situações de desespero. Compreendem que para avançar, nós precisamos, acima de tudo, nos movimentarmos, sairmos da passividade do conformismo, não ficarmos aguardando que Deus proverá, não ficarmos aguardando que Jesus retornará. Essas informações, esse falar das pessoas aumenta a nossa dor, aumenta a nossa aflição. Por quê? Porque eu fico na expectativa de algo que não vai acontecer. E eu não me movimento. E o meu espírito paralisa. Jesus retornará. E eu aguardarei a vinda desse mestre de amor para que ele me colha nos seus braços e me leve para o reino dos céus. E não é dessa forma. Porque o mestre Jesus já nos falou o quê? Vinde a mim. Muito claro. Vinde a mim, segui os meus mandamentos, os meus ensinamentos, caminhem pela porta estreita, não pela porta larga. Amai-vos uns aos outros. Sejam bons. E eu vos receberei nas moradas do meu Pai. Porque ali há muitas moradas. Não aguardem, sentados, olhando a natureza, esperando que o mestre apareça dentre as árvores, dizendo, vinde a mim, porque aqui estou. Não acontecerá. Compreendendo esse processo da vida, não podemos esquecer que toda a aquisição que nós fazemos, como estamos fazendo agora, nós estamos pensando, nós estamos refletindo, nós estamos analisando, e estamos aceitando ou não determinadas colocações. E à medida que as palavras são colocadas, a minha mente me leva para momentos em que eu já estive nas situações de aflição.
quando eu já estive muito doente, onde um ente querido deixou a minha família e eu me angustiei. Mas eu passo a compreender, para que eu possa encontrar a paz em mim, mesmo diante das aflições que estão ao meu redor, eu preciso me elevar. E me elevar não significa eu ficar em meditação, de braços abertos, com as mãos para o alto, esperando a iluminação. Não acontece. Trabalhar, seguir em frente, aprender que cuidar do próximo é cuidar de nós mesmos. Porque o Mestre nos disse: eu tive fome e me deste de comer. A fome é uma aflição. Meus queridos e minhas queridas, o estômago daquele que tem fome não tem orgulho. Come qualquer coisa. E quando nós estendemos um prato de comida limpo, cheiroso, apetitoso, nós aplacamos a aflição daquela fome com virtudes, abençoados do que ele pegar na lixeira. A aflição daquele que pega algo no lixo é algo que nós não sentimos. Mas se olharmos para aquele coração, para aquela alma, sabemos e podemos inferir quão triste é viver abandonado. Compreendendo, portanto, que todos nós aprendemos com as dificuldades da vida, faz parte de entendermos que todos os males que acontecem conosco na terra são consequências, alguns deles, escolhas nossas do passado ou mesmo dessa vida. E outras que são consequências de escolhas nossas também, daqueles com quem nós convivemos. E outras que não estão sob o nosso controle. Assim sendo, vivenciamos há pouco tempo uma aflição de uma pandemia em nosso país. Não foi escolha nossa. Irmãos desencarnaram e não estava na programação desses irmãos desencarnarem. Mães e pais lamentam até hoje a partida dos seus filhos. Filhos que ficaram órfãos. Aflições. Mas quando nós compreendemos que precisamos aprender com isso, nós elevamos o pensamento ao alto e pedimos clareza, e pedimos perseverança, e pedimos que sejamos amparados, porque o meu coração não é um coração de revolta, não é um coração de desânimo, não é um coração de deixar acontecer, porque assim é a vida que segue. Não. A vida não segue assim. A vida segue da forma como nós queremos. Alguns acreditam que segue. Seguem aflitos. Outros sabem que a aflição existe, que a dor existe, que o abandono existe, que a fome existe, que a miséria existe, que as guerras existem. Mas o coração está cheio de esperança. Está trabalhando pouquinho a pouquinho para modificar esse mundo no qual nós vivemos. E não tem pressa, porque o Espírito sabe que não desaparece. O futuro é do Espírito, não é do corpo. E o nosso mundo é um mundo de escola, uma escola de provas e expiações e aflições. Mas é um mundo também que um dia se tornará uma das moradas da casa do Pai, felizes. Onde a dor, o medo, o desespero, tudo aquilo que é aflição, não existe mais. Porque nós conseguimos, confiantes no Mestre Jesus, no seu evangelho de amor, que o mundo é de aflições, mas, assim como ele, nós somos capazes de vencer o mundo. Boa tarde a todos, até o próximo encontro, não sei quando vai ser, mas espero que seja logo. Obrigado pela presença, casa cheia, maravilha, gostei muito. Bom trabalho para vocês e até o próximo convite.